Olá! Vamos a mais uma crônica. Hoje a crônica 41 e ela é longa. E o título é uma pergunta: quem é você? Quando pensamos em ir para a Índia, o que nos vem à mente? Que é preciso se preparar bem, não é mesmo? Tomar vacinas, estudar bem a rota, aprender o nome das diferentes divindades, procurar vagas nos disputados ashrams para meditar e, é claro, levar remédios para o estômago e intestino, pois a intoxicação alimentar parece ser algo comum entre os turistas. Pois bem, minha história foi um pouquinho diferente. Eu estava vivendo um momento de grande cansaço e estresse no Brasil. Ao planejar uma viagem, precisava atender uma necessidade fundamental: relaxar sem correria. Me via sentado em areias branquinhas e fofas, de frente para águas cristalinas e azuis turquesa. Isso era tudo o que eu queria e merecia naquele momento. Eu e meu companheiro Alexandre decidimos percorrer o Sudeste Asiático. Começamos por Bangkok e seguimos pelo norte da Tailândia. De lá fomos para o Vietnã, Laos e então Mianmar. Até aquele momento já estávamos viajando há mais de 35 dias e nada de águas azuis ou areias brancas. Íamos de um lugar a outro com sede de desbravar aquelas culturas, mas o que eu mais precisava, que era descansar em um paraíso natural, ia sendo postergado. De acordo com os planos, voltaríamos para a Tailândia depois de Mianmar, mas dessa vez o destino seriam as praias paradisíacas do sul. Depois de alguns dias, seguiríamos para as ilhas de águas cristalinas das Filipinas, onde finalmente alcançaria meu objetivo de repouso. Tudo parecia perfeito. E seria, se não fosse a chegada de um furacão que devastou as Filipinas, trazendo um tempo chuvoso para todo o Golfo da Tailândia, apenas alguns dias antes de partirmos. Estávamos então em Mianmar, um país ainda pouco frequentado por turistas, diante de uma situação complicada. Faltava visitar os destinos que eu mais desejava e era preciso decidir rapidamente o que fazer. Começamos a pesquisar outros destinos possíveis, pois praias paradisíacas com chuva ou ilhas de águas cristalinas com furacão não estavam em nossos planos de férias perfeitas, muito menos se enquadravam no meu ideal de relaxamento. Pensamos na possibilidade de ir à Indonésia. Quando olhamos a previsão do tempo, chuva para os próximos 15 dias. O Camboja, chuva e mau tempo também. Malásia, mesma coisa. Singapura, não tínhamos dinheiro suficiente para encarar um dos países mais caros do mundo depois de mais de um mês viajando. Foi então que encontramos um lugar onde o sol brilharia intensamente pelos próximos 15 dias.
era a Índia. Oi? Como assim? Não posso ir para a Índia no esquema só tem tu, vai tu mesmo? Preciso me programar, tomar vacinas, meditar, me preparar para receber a cultura indiana. Mas, se já sou uma pessoa que flui naturalmente e vou onde o vento me leva, imagine então quando esse vento é um furacão. Fizemos um pacto. Só iríamos se os dois cumprissem à risca o combinado. Ou seja, nenhum de nós ficaria doente, nem comeria nada estragado ou contaminado. Nenhuma bactéria chegaria perto de nós e nos protegeríamos por meio de uma onda positiva que nos daria somente boas lembranças da Índia. Parece absurdo, não é? Afinal, como poderia garantir todas essas promessas? Pois saiba que essa atitude sempre funcionou para mim. Trocamos as passagens, agilizamos a logística e em menos de 3 dias estávamos não apenas na Índia, mas em Varanasi, uma das cidades mais caóticas do país. É lá que acontecem, por exemplo, os rituais de queima de corpos à beira do rio Ganges. Sim, aquele rio considerado sagrado, mas conhecido também por suas águas poluídas. De repente, a calmaria de Myanmar, a tranquilidade dos monges da Tailândia, a paz das montanhas do Vietnã e as cavernas silenciosas do Laos deram lugar a uma loucura de carros, motos, bicicletas e vacas que andavam juntas e aos montes. Havia uma quantidade absurda de pessoas circulando, além de muitos ambulantes e pedintes implorando por atenção. A cidade parecia ser um caos permanente, com ruas esburacadas, poeira pelo ar, ratos em todo lugar, esgoto a céu aberto e uma constante sensação de que estávamos no caminho de alguém. O primeiro impacto foi bem isso mesmo, um impacto. É tudo aquilo que sempre ouvimos e mais um pouco. Muita gente, muita sujeira, muita pobreza e muitas cores. Foi uma verdadeira loucura nos primeiros dias. Mas à medida que o tempo foi passando, fui encontrando os porquês de ter sido levado para lá por um furacão. Já que eu estava na Índia, meu foco principal seria a meditação e o autoconhecimento. Eu sou desses. O Alexandre estava mais focado em conhecer lugares, comidas e especiarias. Participamos de todos os rituais possíveis. Parecia uma espécie de transe constante e maravilhoso. Mas algo muito estranho acontecia o tempo todo. Das mais diversas formas possíveis, sempre alguém ou algum sinal me perguntava: "Você sabe quem é você?" No início, achei bonitinho. Eram sinais, prestei atenção.
Fui conversar com um sadhu, como são conhecidos os homens sagrados, e de repente ele me perguntou: "Você sabe quem é você?" Fui fazer uma massagem ayurvédica e a massagista, com a voz tranquila, me disse: "É importante saber quem você é." Li uma mensagem sobre algum ritual e lá estava: primeiro é preciso saber quem você é. Decidimos viajar de carro pelo Rajastão, que é uma região bem desértica, com uma história riquíssima, muitas cores e inúmeros palácios de marajás. Naquele momento, aceitei que deserto não tinha nada a ver com o meu sonho de águas azuis turquesa e relaxamento. Entendi que, infelizmente, não seria naquela viagem que eu encontraria meu recanto de tranquilidade à beira-mar. Contratamos um motorista que viajou conosco por 17 dias pelas principais cidades do estonteante Rajastão. Comprei livros e baixei áudios de meditação. Li sobre os guias espirituais. Entre uma cidade e outra, na longa estrada, eu lia, meditava e ficava em silêncio. Nem preciso dizer que em vários momentos os textos me perguntavam: "Você sabe quem é você?" No decorrer daqueles dias, em uma das minhas meditações mais profundas, uma imagem muito clara se formou em minha mente. E me vi no futuro. Estava de mochila nas costas, em cima de uma pedra, olhando para o horizonte. Então, me senti seguro para responder àquela pergunta constante. Consegui sentir claramente a paz de saber quem eu era. Mas havia uma coisa que me intrigava. Nessa visão do futuro, eu estava mais jovem. Como isso era possível? Voltei do transe, ainda no carro em movimento. A paisagem passando pela janela, os pastores de camelos, o deserto, o Alexandre ao meu lado, estudando um pouco da língua hindu. Continuei em silêncio. Aquilo havia sido muito intenso. Paramos na cidade seguinte, Udaipur, e fomos recebidos de forma calorosa pela proprietária do hotel, que nos ofereceu um chai no terraço, com vista para o antigo palácio. Enquanto servia a bebida quente, ela me olhou e disse: "O importante na jornada é saber quem você é." Ela só podia estar de brincadeira. Depois daquele mergulho meditativo, daquela visão de futuro, ela, com um ponto vermelho marcando o terceiro olho na testa, me encara e me diz assim, na lata: algo importante estava no meu caminho. Antes de sair do Brasil, quando comecei a planejar aquela viagem, eu estava em um momento estressante da minha vida. Havia várias coisas acontecendo nos âmbitos pessoal e profissional, muitos conflitos internos sobre os caminhos a seguir. Sempre fui de me doar muito
e inúmeras vezes vi meus planos serem postergados em nome de sonhos e objetivos de outras pessoas. Naquela longa viagem, eu estava em busca de relaxamento total, de uma paz que me mostrasse um caminho. Por isso havia visualizado praias, águas azuis, areias macias e tranquilidade antes de tudo aquilo começar. Fiquei ali, encarando aquela mulher com roupas coloridas e véu na cabeça, enquanto ela nos recebia. Precisava entender o que aquilo significava. Passamos os dias seguintes conhecendo as maravilhas do Rajastão. Comidas inesquecíveis, arquitetura de cair o queixo, histórias para levar no coração. E em diversas situações, alguém ou alguma coisa sempre me lembrava da pergunta insistente. Terminamos o percurso de carro em Nova Delhi, mas ainda faltavam 10 dias para voltarmos ao Brasil. Então pegamos um trem noturno com destino a Rishikesh, ao norte do país e aos pés do Himalaia. Rishikesh é uma cidadezinha sagrada que reúne há centenas de anos pessoas que praticam meditação ou que estão em busca de desenvolvimento espiritual. Depois de mais de 20 dias rodando dentro de um carro, decidi que ficaríamos pelo menos 7 dias por lá. Não queria mais rodar. As férias estavam acabando e eu não me sentia relaxado. Já que não tinha conseguido ir às praias de águas azuis e areia branca, pelo menos iria aprimorar minhas técnicas meditativas. Chegamos ao nosso hotel, indicado por uma agência de turismo de Nova Delhi. Por ser um pouco mais distante do centrinho oficial da cidade e ter acabado de inaugurar, o valor era bem mais acessível, mesmo se tratando de um serviço de alta qualidade. Para quem já tinha passado por experiências curiosas na viagem e dormido a noite toda em um trem, encontrar camas confortáveis, lençóis novos e chuveiro quente foi um sonho. Segundo o recepcionista, era possível ir andando até a área turística, onde ficam os ashrams. Ele nos explicou como fazer o percurso pelas margens do rio. Que rio? Perguntei. Eu ainda não sabia nada de Rishikesh. O Ganges, ele respondeu. Estávamos ao pé das montanhas do Himalaia e o rio nascia ali. Sim, o mesmo rio Ganges, sagrado da Índia, que percorre todo o país até chegar a Varanasi, primeira cidade que visitamos. Seguimos as coordenadas e rapidamente chegamos à margem do rio. Parei na mesma hora. O Alexandre continuou andando e nem percebeu que eu tinha ficado para trás. Quando ele voltou, me encontrou paralisado, olhando para o Ganges. Eu tinha perdido o ar. Estava confuso. Não sabia se chorava ou se ria. O rio Ganges ali, ao pé das montanhas, onde acabava de nascer em toda a sua plenitude abençoada, era azul turquesa.
As águas seguiam seu curso em meio às pedras arredondadas, formando pequenas praias de areias finas e brancas. Era a visão que eu havia tido. Era ali que eu precisava estar. Sentado, tranquilo, meditando, em frente àquelas águas cristalinas. Não era para uma praia movimentada na Tailândia que meu destino me chamava. Era para as montanhas da Índia, às margens do rio Ganges. Olhei para o Alexandre e nos emocionamos. Meus próximos dias ali seriam preenchidos somente pelo silêncio diante daquelas águas turquesas. No dia seguinte, descobrimos que um guru estava iniciando os dias de satsanga, que são encontros nos quais esses mentores compartilham seus ensinamentos iluminados. Conseguimos nos inscrever. No primeiro dia, aguardamos o guru sentados em roda, com a música tocando nossos corações em estado profundo de tranquilidade espiritual. Então ele entrou, uma pessoa de paz, com o caminhar leve, a aura brilhante e o sorriso aberto. Sentou-se e olhou cada um de nós profundamente. Depois de respirar fundo, a primeira coisa que ele disse foi: "Você sabe quem é você?" Acredita? Pois é, ele falou isso. Olhei para o Alexandre e ficamos sem acreditar. Algo definitivamente havia me chamado até ali. Passamos os próximos dias nessa rotina. Satsanga de manhã, comida boa e barata nos ashrams na hora do almoço e meditação e leitura nas praias brancas à tarde, de frente para o belíssimo azul turquesa das águas. Muito melhor do que eu havia sonhado. Mas e quanto àquela visão em que eu aparecia de mochila no alto de uma pedra, olhando o horizonte com a sensação de que havia encontrado uma resposta? Parei de pensar naquela história, pois não fazia sentido. Certamente era uma lembrança do passado, não uma visão do futuro. Quanto mais me silenciava, mais me conectava com aquele lugar, com aquela paisagem, com a força do rio limpo em seus primeiros caminhos, com os sons dos rituais, com a tranquilidade que me distanciava do estresse que eu vivia no Brasil, antes de tudo aquilo acontecer. No penúltimo dia em Rishikesh, na companhia de amigas que fizemos nos satsangas do Guru, decidimos conhecer a caverna Vashistha. Deve ser assim que fala, gente, não sei. Um dos lugares mais sagrados da Índia. Fica a cerca de 25 quilômetros acima de Rishikesh, mais próximo ainda da nascente do rio Ganges. Era a nossa despedida de tantos dias de viagem e de encontros pessoais. Eu me sentia realizado, mais leve, mais tranquilo, mais decidido sobre o que era e o que não era bom para mim. Se durante toda a viagem eu estivesse em busca de quem eu era, essa resposta agora fazia parte da minha essência. Entramos na caverna com a alma conectada a tantas outras que já haviam passado por ali
em busca de paz por meio da meditação, de boa alimentação e da prática da yoga. Ao sair, estávamos todos em silêncio. Andamos até uma praia de pedras à margem do Ganges. Todos se sentaram, tiraram os sapatos e sentiram a bênção daquelas águas. Estávamos em harmonia profunda com o que sentíamos naquele momento. Eu estava emotivo. Quis me despedir sozinho daquele cenário tão sonhado. Calcei os tênis, coloquei a mochila nas costas, fiz um sinal para os amigos e caminhei para mais longe, pulando de pedra em pedra. Quando alcancei uma certa distância, completamente envolto por aquela experiência, me lembrei de uma informação muito importante. O último ônibus para Rishikesh sairia em 15 minutos e ainda precisávamos subir toda a escadaria para voltar. Além disso, eu estava longe de todos. Comecei a correr para não perder o ônibus. Eu corria e ria ao mesmo tempo, de tão leve que estava, tão cheio de amor e de boas energias. No meio do caminho, parei. Precisava olhar de novo aquela cena, me despedir como merecia, agradecer por ter sido conduzido a uma das mais belas e potentes experiências de autoconhecimento. Subi em uma pedra um pouco mais alta para ter uma visão ampla do horizonte e fiquei ali, me despedindo, com um sorriso no rosto. De repente, me toquei. Lá estava eu, de mochila, olhando para o horizonte de cima de uma pedra. Feliz por ter plena consciência de quem eu era. Feliz com a certeza de que estou nesse mundo como uma centelha divina, pronto para deixar a luz expandir por todas as direções. Me sentia mais leve, mais tranquilo e relaxado, mais certo dos caminhos que precisava seguir. Eu estava renovado e mais jovem de espírito. Com certeza, eu já li várias vezes. E a emoção é sempre a mesma, ou talvez cada vez maior. Porque também nos faz perguntar a nós mesmos, né? Você sabe quem é você? Você já se perguntou? Encontrou a resposta? Esse final aqui é maravilhoso, né, gente? A visão que ele teve se confirmou. E lá na visão ele parece que se via mais jovem. E no final das contas ele estava mais jovem mesmo. Mais jovem de espírito. É muito lindo, é lindo demais isso. Gente, essa
passou do nosso horário mais ou menos estabelecido, né? Porque as crônicas têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas essa foi bem maior, mas valeu cada minuto, não valeu? Não vou nem me alongar mais, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.